E aí, então, a última coisa que a gente viu foi o modelo OSI, modelo TCP/IP, né? E hoje, então, a gente vai ver endereçamento IPv4 e IPv6. Eu já disponibilizei os slides ontem para que vocês possam acompanhar também aí, né? E depois fazer a releitura desse material. Tá? Depois eu vou colocar, depois da aula de hoje, eu vou colocar, estou terminando de fazer um questionário para vocês com questões relacionadas a esse conteúdo, principalmente de endereço IPv4 e IPv6, tá? Eu vou cobrar mais isso aqui de vocês do que do modelo OSI e modelo TCP/IP. Alguma coisinha vai cair de lá, mas mais relacionadas às camadas. Então, vamos lá. Endereçamento IPv4. Então, a gente vai entender para que serve o endereço IPv4, né? E como que a gente configura ele, qual a estrutura que ele tem, os tipos de endereço que tem, e como que a gente deve esquematizar todo esse espaço de configuração na nossa rede. Tá? Então, a estrutura do endereço IPv4. Bom, só para a gente lembrar, todo host, quer dizer, todo dispositivo de rede, ele precisa ter um endereço IP, tá? Para que ele possa fazer parte da rede. E, na verdade, não é só o endereço IP, ele vai ter o endereço IP, a máscara, né? Diversas outras configurações aí que a gente vai ver. Mas o endereço IP versão 4, ele é um endereço de 32 bits. Isso quer dizer o quê? Que ele tem 32 bits, né? Então, ele é representado em notação decimal pontuada. Então, aqui embaixo eu estou mostrando para vocês, né, um endereço 192.168.10.10. Isso quer dizer o quê? É o formato de representação do meu endereço IPv4. Esse endereço, ele é representado, na verdade, o computador entende ele em binário, né? Então, se a gente fosse fazer a transformação de decimal para binário, ele ficaria nesse formato aqui. Aí ele é dividido em 4 octetos. Tá? E esse endereço IP, versão 4, ele tem uma parte que representa a porção da rede e outra parte que representa a porção do host. Aqui nesse endereço 192.168.10.10, ele está representado que os 3 primeiros octetos representa a porção da rede e o último octeto representa a porção do host. Isso quer dizer o quê? Tá? Na verdade, quem determina isso vai ser a minha máscara de subrede, que vai determinar qual é a porção da rede e qual é a porção do host. Tá? O que vocês têm que entender? Que para os dispositivos estar na mesma rede, a porção da rede tem que ser igual em todos eles. Então, por exemplo, se eu pegar aqui esse endereço 192.168.10.10, né? Se eu quiser ter um outro computador na mesma rede, esse computador ele vai ter que iniciar com 92.168.10 alguma coisa, tá? No endereço IPv4, como cada octeto representa 8 bits, tá? O valor máximo que eu posso ter aqui é 255. Então, nunca vai ter um endereço IP versão 4 com um valor maior que 255, porque eu não consigo representar isso. Se a gente fizer a transformação de base, de binário para decimal, vocês vão ver que com 8 bits eu posso representar 256 valores, que vai do 0 até o 255. Vocês chegaram a ter lá, acho que nas primeiras disciplinas, a questão de transformação de binário para decimal, de decimal para binário, vocês estão lembrados disso? Tá, mas o Fábio não lembra, o que mais? O Wander disse que não tivemos. Tá, eu vou mostrar então depois para vocês de forma bem simples como é que vocês fazem isso. Mas a gente vai trabalhar mais com exemplos mais simples, que não vai precisar tanto fazer essa parte, daí depois
No ano que vem, daí sim, aí a gente trabalha mais nessa parte de configuração de rede, de sub-redes. Tá? Então, aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho o endereço IP, versão 4, e eu tenho a minha máscara de sub-rede. Tá? Então, essas duas configurações, elas sempre vão andar juntas. Então, para identificar qual é as partes da rede e qual é a parte do host, através do endereço IPv4, a máscara de sub-rede, então, é comparada com esse endereço bit a bit, sempre da esquerda para a direita. Esse é um processo que a gente usa para fazer essa verificação, a gente faz o chamado end lógico. Vocês devem ter usado isso já com alguma coisa de lógica, alguma coisa o E, né? Então, quando eu tenho assim, ó, 1 e 1 é 1, 0 e 1 é 0, 0 e 0 é 0, 1 e 0 é 0. Então, é só para vocês entenderem essa porção. Mas o que vocês vão ver? A máscara de sub-rede, ela normalmente vai ter esses seguintes valores, 255, 255, 2550. O que está dizendo? A parte que tem a máscara representa bits 1, eu transformei 255 para binário. São 8 bits 1. Então, aonde for 255, vai ser a minha porção da rede. Tá? Minha porção da rede. E aonde é bit 0, onde tem o valor 0 na máscara, vai ser a porção do host. Então, aqui a gente tem o endereço 192.168.10.10 e a minha máscara de sub-rede 255.255.255.0. Então, isso quer dizer que a porção da minha rede é 192.168.10.10, né? E desculpa, porção da rede 192.168.10 e a porção do host é o 10 final, o último octeto. Isso vai acontecer assim, o que a gente tem? Deixa eu abrir uma que fica mais fácil. Eu sempre vou ter as máscaras padrões que eu tenho, tá? 255.0.0.0. Depois eu tenho 255, 255, 00. E eu tenho 255, 255, 255, 0. Isso aqui são máscaras padrões, tá? Máscara padrão. Padrão de classe A, essa aqui é a máscara padrão de classe B, e essa aqui é a máscara padrão de classe C. Tá? O que eu tenho? No meu endereço, então, quando eu tenho a máscara padrão de classe A, o primeiro octeto representa a rede e os 3 últimos octetos representam o host. A de classe B, os 2 primeiros octetos representam a porção da rede e os 2 últimos octetos representam a porção do host. E na classe C, os 3 primeiros octetos representam a porção da rede e o último octeto representa a porção do host. Ficou claro para vocês isso aí? Beleza. Vou deixar aqui, depois a gente vai usar de novo isso aqui. Existem 2 formas que a gente pode representar a máscara, tá? Até para ficar mais fácil de nós criar nossos diagramas de rede, a gente pode máscara nesse formato, que é a notação decimal pontuado, tá? E a gente pode representar a máscara nesse formato que é de comprimento de prefixo, tá? A gente chama de notação de barra, né? Ou notação side. O que acontece? Eu tenho a máscara 255.000. Isso aqui é uma máscara padrão de classe A. Se a gente transformar isso para binário, vai ficar 8 bits 1 e depois mais 8 mais 8, 16 mais 8, 24. 24 bits zeros. Aí a forma que a gente pode representar isso é um /8, porque o /8 quer dizer que eu tenho 8 bits 1. Então, 8 bits 1 é 255. Nessa outra máscara aqui, 255, 255.00, vai ter 16 bits 1. Então, vai ser um /16. Na máscara padrão de classe C, 255, 255, 255.0, a gente tem 24 bits 1, /24. Essas outras máscaras aqui já não são máscara padrão.
Porque notem que ela não é 255 ou 0, então ela já tem um outro valor. Mas vocês podem notar que esses valores de máscara sempre vai ser primeiro tudo bit 1 e depois tudo bit 0. Então aqui o que a gente fez? Eu peguei essa máscara aqui de classe C e eu vou subdividir ela, então eu vou segmentar minha rede. Então eu peguei um bit emprestado aqui. Então, em vez de eu ter 24, eu vou ter 25. E assim por diante. Tá? Essas máscaras aqui a gente vai trabalhar mais adiante. Tá? Então, o que eu vou cobrar de vocês, por enquanto, é que vocês consigam identificar qual é a porção da rede, qual é a porção do host, utilizando essas 3 máscaras padrões. Classe A, classe B e classe C. Tá? Mas, se vocês colocarem aqui um /28, quer dizer que tem 28 bits 1 na minha máscara. Essa transformação de binário para decimal, o que eu tenho? Eu tenho 8 bits na minha máscara, né? Então, vou ter o valor, sempre 2 na 0 é 1, 2 na 1, 2, 2 na 2, 4, 2 na 3, 8, 2 na 4, 16, 2 na 5, 32, 2 na 6, 64 e 2 na 7, 128. Então, os valores que eu tenho, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1. Né? Esses são os valores possíveis. Então, aqui, por exemplo, vou pegar esse valor aqui. Ó. Eu tenho um valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos lá. Tá? Isso aqui é um valor que está representado em binário. Tá? Seria um último octeto aqui de uma máscara. O que eu tenho? Aonde eu tenho o bit 1, ó, aqui o bit 1 é 128. Tá? E aqui o bit 1 é 64. Eu vou somar 128 mais 64. Isso aqui vai ser igual a 192. Então, assim que eu faço essa transformação de binário para decimal. Só para vocês entenderem aqui quando tem que transformar de um valor em binário para decimal. Mas isso eu não vou cobrar de vocês agora. Tá? Aqui a operação que ele faz o AND lógico, né? O E lógico, essa operação, então, que eu faço para descobrir quando eu tenho o meu endereço IP e eu tenho a minha máscara de subrede, eu consigo descobrir qual é o endereço IP da rede, que representa a rede. Tá? Por exemplo, assim, eu vou dizer para vocês, olha, vocês têm que configurar esse laboratório com o endereço da rede 192.168.0.0. Tá? Esse é o endereço da rede. E aí vocês vão ter que saber quais são os endereços que posso configurar naquela rede com a máscara que eu der. Então, por exemplo, eu vou dizer assim, configurem o laboratório de rede agora com os endereços referente à rede 192.168.0.0 com a máscara 255, 255, 2550. Né? E aí vocês vão saber isso, como é que vão fazer. Essa operação ela é feita com o AND. Tá? Porém, como a gente vai utilizar, por enquanto, apenas máscaras padrões, então, aonde for 255, eu vou copiar igual o endereço IP. E aonde for 0, vai ser 0. Então, se eu fizer o seguinte, eu vou dizer para vocês, olha, eu tenho o endereço 192.168.9.100. E eu tenho a minha máscara 255, 255, 2550. Tá? Isso aqui é o endereço IP. Isso aqui é a minha máscara. Vou dizer para vocês, qual é o endereço de rede? Endereço de rede. Vocês conseguem me dizer qual é o endereço da rede? Primeiro, olhando o endereço IP e a máscara, tá? 192.168.9.100 e a máscara 255, 255, 2550. No endereço IP com essa máscara, qual é a porção? Quais são os octetos que representam a rede?
O 92.168.9 é a porção da rede, tá? Correto, Rafael. Isso aqui é a porção da rede. E o 100 seria a porção do host. Agora, o endereço de rede tem que ser o endereço completo, endereço, né, de 32 bits. Então, o que eu faço? 192 end 255, quer dizer o quê? Eu copio igual 192.168.9 e a parte que representa o host eu vou zerar. Então, o meu endereço de rede é 192.168.9.0. Esse é meu endereço da rede. Vou fazer um outro exemplo. Vou pegar o endereço 10.10.10.10.10 e a máscara 255.0.0.0. Olhando para o endereço IP e olhando para a máscara, qual a porção, né, que representa a rede, qual a porção que representa o host? Isso, o primeiro octeto é a porção da rede, né? E os 3 últimos octetos aqui é a porção do host. Então, qual que seria o endereço da rede? O endereço que representaria a rede. Isso, o endereço da rede é o quê? A porção da rede eu copio igual, tá? Então, copiei a porção da rede lá, que é só isso aqui. Isso aqui é a porção do host. Então, a porção do host no endereço de rede vai ficar tudo zero. Então, o endereço da minha rede é 10.0.0.0. Vai ser sempre assim, professor? Tipo, o octeto da rede eu mantenho o Isso. outro é o zero. Quando for essas máscaras padrão, Fábio, sempre vai ser isso. O que vai dificultar é quando a máscara não for padrão. Aí eu não consigo saber ao certo, aí eu tenho que transformar para binário. Tá? Mas por enquanto a gente não vai fazer esse tipo de cálculo, a gente vai usar só essas máscaras padrão. Entendi. Tá? Por exemplo, vou pegar um outro endereço, 172.16.7.9. E a máscara, 255.255.00. Qual vai ser o endereço da rede? Isso aí, 172.16.00. Barbada, né? De identificar. Vocês vão olhar o endereço IP, vão lá a máscara e vocês conseguem dizer qual é a minha porção, meu endereço de rede. Tá? E o que acontece? Tem um outro endereço, eu estou adiantando aqui no material que fica mais fácil a gente explicar assim. Tem um outro endereço que é o endereço de broadcast. O que é o broadcast? Vocês lembram o que é o broadcast? O broadcast é quando a gente precisa mandar uma mensagem para toda a minha rede. Por exemplo, a gente tem um serviço de DHCP, que é o que faz a configuração automática dos endereços IPs. O que o DHCP faz? Quando eu ligo minha máquina, ele vai mandar uma mensagem para toda a minha rede. Então, ele tem que saber qual é o endereço de broadcast. Nesse caso, ele vai usar sempre 255, 255, 255, 255, tá? Mas eu tenho o endereço da minha rede e eu tenho o endereço de broadcast. O endereço de broadcast, o que é? Se eu disse que meu endereço de rede, a porção da rede fica igual e a porção do host é o zero. Né? O endereço de broadcast, o que é? A porção da rede fica igual e a porção do host, eu vou colocar tudo 1. Nesse caso, então, vai ficar 255. Ó. Então, no endereço de rede, a porção do host é 0 e na de broadcast, a porção do host é 255. Nesse outro exemplo aqui, a gente tem o endereço IP, a máscara e o endereço de rede.
qual vai ser o endereço de broadcast desse exemplo aqui? Eu tenho o IP 10.10.10.10 e a máscara 255.0.0.0. Isso, o Fábio colocou lá. O endereço de broadcast é 10.255.255.255. No outro exemplo aqui, 172.16.00 é o meu endereço de rede e a minha máscara é 255.255.00. Qual o endereço de broadcast? 172.16.255.255. Beleza. O endereço de rede e o endereço de broadcast, eles são meus limites da rede. Esses dois endereços a gente não pode utilizar para configurar nenhum host, tá? Por quê? O endereço de rede é o endereço que identifica qual é a rede que os computadores fazem parte. E o endereço de broadcast é o endereço que vai ser utilizado quando eu preciso mandar uma mensagem para toda a minha rede. Tá? Então, esses dois endereços eu não posso utilizar. O intervalo que tem entre esses endereços são os endereços que a gente pode configurar num host. Então, por exemplo, peguei aqui o endereço de rede 192.168.9.0 e o endereço de broadcast 192.168.9.255. Qual é o intervalo que eu tenho desses endereços? Que seria, vou dizer aqui, meu primeiro endereço que eu posso utilizar e qual é o último endereço que eu posso utilizar? Qual é o próximo endereço que vem aqui depois do 92.168.9.0? 92.168.9.1, né? E o último endereço que eu posso utilizar é um antes do broadcast. Então, 192. Não é o último, não pode, o último é o 255, tem que ser um antes desse. 9.254. Esses aqui são os endereços que eu posso utilizar nos meus hosts dentro da minha rede. Vamos ver, agora aqui, ó. Nesse aqui ele difere um pouco, ó, tá? O que eu tenho? O meu endereço, vou colocar aqui, rede e broadcast, tá? Qual é o primeiro e qual é o último? Então, qual é o primeiro que eu posso utilizar agora aqui? Qual é o primeiro endereço que eu posso utilizar? É 10.0.0.1. Isso, 10.0.0.1. E o último endereço? 10.0.0.254D. Não. Olha lá. Olha o meu broadcast aqui. Qual é o último endereço? Eu subtraio só daqui. Vai ser 10.255.255.254. Ah, sim. Mesma coisa nesse aqui. Qual é o próximo endereço? 72.16.0.1. E o último endereço que eu posso utilizar? 72.16. Quem é que me ajuda? 255.254. Isso aí. Tá? Então, sempre cuidar isso. Cuidem. O endereço IP, tu tendo o endereço IP e a máscara, vocês conseguem descobrir qual é o endereço de rede, qual é o endereço de broadcast, qual é a faixa de endereço IP que vocês podem utilizar, né? Ou qual é o primeiro e o último endereço que vocês podem utilizar. Outra forma de representar isso, de fazer esse exercício que vai ter para vocês, eu vou colocar assim, ó, 92.168.10.0/24. E aí eu vou perguntar assim para vocês, qual é a faixa de endereço que eu posso utilizar nos meus hosts? Quais são os endereços que eu posso utilizar nos meus hosts? Primeiro, o /24 é o quê? 255.255.255.0. Esse aqui que vocês têm que lembrar. Se eu estou dizendo que quais são os endereços que eu quero, o 92.168.10.0 já é meu endereço de rede, né?
Então, o primeiro endereço vai ser o 92.168.0.1 e o último endereço 92.168.0.254, porque o 255 é o broadcast. Posso fazer a mesma coisa agora, 92.168.10.0, agora eu vou colocar um /8, por exemplo. Quanto que é o /8? Isso. 255.0.0.0. Então, qual é a faixa de endereço IP que eu posso utilizar? Se quiser abrir o microfone e falar, também não tem problema. Não entendi como assim, qual faixa de endereço? Qual é os endereços que eu posso utilizar? Por exemplo, aqui eu coloquei, ó, com aquele IP e essa máscara eu posso usar do 192.168.0.1 até o 192.168.0.254. Esses é que eu posso configurar nos meus hosts, né? E agora com esse IP e com essa máscara, qual é a faixa que eu posso? Quais são os endereços que eu tenho? 192. Qual que seria o meu endereço de rede? Ó, cuidem o quê, ó? Quando eu tenho essa máscara aqui, tá? O 255 é o que repete, ó. 192, o 0 ficaria tudo 0. Então, o meu endereço de rede seria 192.0.0.0. Então, o primeiro endereço 92.168.0.0.1. E o último endereço, 192.255.255.254. Cuidem a questão da máscara, tá? Vamos lá, Tá, aqui não tirei, aqui. Então, aquilo que eu estava comentando com vocês é isso, tá? Questão das máscaras. Então, dentro de cada rede, há 3 tipos de endereço. Existe o endereço de rede, que identifica qual é a porção da rede, né? Qual é a rede que eu tenho. Tem o endereço de broadcast, que é a porção da rede fica 255, fica tudo 1, né? Então seria o endereço que a gente usa para mandar uma mensagem de broadcast. E existe o endereço de host. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa rede aqui, eu tenho o meu roteador, eu tenho um switch, eu tenho quatro dispositivos, 4 PCs, tá? 2 notebooks e dois desktops. Eu dei o endereço de rede, 192.168.10.0/24. O /24 quer dizer o quê? Que é a minha máscara 255, 255, 2550. E aí eu quero configurar, então, esses hosts. O que normalmente a gente faz? O primeiro endereço a gente coloca no roteador, no meu gateway, tá? No meu roteador, para ficar mais fácil a gente lembrar. Não é que seja obrigado a fazer isso, mas normalmente a gente usa ou o primeiro ou o último da rede. Então, por exemplo, coloquei qual é o primeiro endereço dessa rede? 92.168.10.1. Agora, para os outros hosts, pode ser qualquer endereço entre o 1 e o 254. Só que eu não posso ter endereços repetidos isso na minha rede. Então, note o que ele colocou. Para o primeiro PC, 192.168.10.10. Para o segundo, 192.168.10.55. Para o terceiro, 92.168.10.101. E para o último, 92.168.10.12. Quer dizer, todos estão na mesma rede, ó, todos começam com uma porção 192.168.10 e o último octeto, né, o último valor, diferencia para cada um desses hosts. Fica bem tranquilo aí de nós configurar uma rede, né? Então, aqui foi o que a gente fez ali no bloco de notas, né? Pegava o endereço de rede com a máscara, consegue descobrir qual é o primeiro e qual é o último endereço e qual é o endereço de broadcast. Alguma dúvida nessa parte, pessoal? É bem tranquilo. Beleza.
Vamos adiante. Então, os endereços IPv4, a gente tem unicast, broadcast, ou transmissão, e multicast. O que acontece? Sempre que a gente vai se comunicar com algum host, a gente vai utilizar ou o endereço de unicast, vai fazer uma transmissão de unicast, multicast ou broadcast. Qual a diferença nisso? Unicast, o próprio nome está falando uni, quer dizer, de um para um. A maioria das comunicações que a gente tem em redes são comunicações unicast, quer dizer o quê? Um PC se comunicando diretamente com outro host nessa rede. Nesse caso aqui, ele está se comunicando. Ó, eu tenho o meu endereço de origem, source, 172.16.4.1 e a máscara /24. 4.1 é esse aqui. E o destino da minha mensagem, 172.16.4.253. É o endereço dessa impressora de rede. Então, ele está fazendo uma comunicação unicast. Eu estaria mandando, por exemplo, um trabalho para imprimir na minha impressora de rede. Então, uma comunicação unicast. Se eu estivesse copiando um arquivo desse PC para esse, comunicação unicast. Se eu estivesse acessando, se tivesse um servidor aqui, por exemplo, eu estivesse acessando uma página lá naquele servidor, comunicação unicast, que é de um para um. A maioria da comunicação na rede vai ser unicast. Então, o endereço de unicast quer dizer que é o endereço do host que a gente vai acessar. O endereço de broadcast. Então, aqui, por exemplo, ele está mandando, ele tem uma origem, 172.16.4.1, que é esse aqui, e ele está como destino, 255, 255, 255, 255. O 255, 255, 255, 255 é o endereço de broadcast, broadcast limitado, que a gente chama. Então, ele vai mandar essa mensagem, quando ele manda essa mensagem com destino de broadcast, essa mensagem ele vai ir para toda a minha rede. Então, todos os hosts que estão dentro daquele domínio de rede, que fazem parte da mesma rede, eles vão receber essa mensagem. O roteador ele não transmite essa mensagem para fora, ele bloqueia. Aqui seria um 32, tá? Um /32 mesmo, tá? Esse aqui seria um /32. Mas o barra a gente usa só para representar a máscara, tá? Aqui seria o endereço de destino mesmo. Tá? O 255, 255, 255, 255 é o endereço especial, que é o endereço de broadcast, tá? Então, nesse caso aqui, a mensagem iria para toda a minha rede. Eu poderia utilizar, por exemplo, um broadcast de rede, que seria, nesse caso aqui, qual seria o meu broadcast? Eu tenho o meu endereço, 172.16.4.1/24. Qual que seria o endereço de broadcast da rede? Não, esse é a máscara. 255, 255, 2550 é a máscara. Tendo o IP e tendo a máscara, eu consigo saber qual é o endereço de rede e qual é o de broadcast. Isso. 172.16.4.255 seria o meu broadcast, né? Então, tranquilo. É isso mesmo, Rafael. E existe um outro tipo de transmissão que ele chama de transmissão multicast, que é o que acontece. Eu tenho um grupo de endereços que são endereços especiais, que eles são usados para criar grupos. Então, por exemplo, quando eu preciso mandar uma mensagem para um grupo de hosts, eu uso um endereço de multicast. Eu coloco eles num grupo de multicast e aí eu vou utilizar ele. Então, notem aqui que nessa rede, eu tenho aqui dois endereços, tá? Eu tenho um endereço IP de unicast, eu tenho um endereço que é de multicast, que é dessa faixa de 224, tá? Então, aqui é 224.10.10.5. Tá? E aí tem esses dois hosts. Quando eu mando uma mensagem endereçada para esse endereço, eu estou dizendo que isso é uma comunicação multicast. O que vai acontecer? Vai chegar para toda a rede, mas apenas os que fazem parte daquele grupo que vão receber e ler aquela mensagem. Os outros vão descartar essa mensagem. Tá? Então, isso é uma comunicação de multicast. Existem sistemas, por exemplo, principalmente de roteamento, que eles precisam trocar informações de rota entre os roteadores e eles fazem isso através desse tipo de mensagem de multicast. Então, eles criam
os roteadores fazem parte do mesmo grupo, e aí eles vão mandar mensagem para divulgar as rotas, os caminhos entre os roteadores. Eles usam mensagem de multicast. Então, unicast de 1 para 1, broadcast de 1 para todos e multicast de 1 para um grupo. Beleza. Quando você criou o endereçamento IPv4, se pensou trabalhar primeiro o quê? Trabalhar com endereços de class full, que a gente chama de classe cheia. Aí eles criaram 5 classes, A, B, C, D e E. Né? E aí eles viram que ia começar a faltar endereços. Essa configuração em classe cheia, ou class full, ele perdia muito endereços, tá? Então, o que eles fizeram? Eles definiram uma norma, uma RFC, que define quais são os endereços públicos que podem ser roteados pela internet, ou melhor, né, ele define blocos de endereço que são privados. O que são endereços privados? Endereço privado é um endereço que ele não é roteado pela internet. Quer dizer o quê? Eu preciso ter um endereço IP para me participar da rede. Tá? Com o endereço público eu consigo acessar a internet. Com o endereço privado eu não consigo acessar diretamente a internet. Então, se a gente olhar as faixas de endereço que são usadas para endereços privados, o que acontece? Eu tenho lá da classe A, eu tenho a rede 10.0.0.0/8, então quer dizer o quê? Todo endereço que for de 10.0.0.0 até 10.255.255.255 é privado. Depois da classe B, 172.16.00/12. Então, vai de 172.16.00 até 172.31.255.255. E na classe C, 192.168.00/16, que vai ser 192.168.00 a 192.168.255.255. Essas aqui são faixas privadas. Então, o que acontece? A Iana, que é a responsável por fazer a distribuição de endereçamento IP no mundo todo, começou a ver que ia faltar endereço IP para todo mundo. O que acontecia? Antigamente, tu tinha lá uma empresa e tu pedia um bloco de endereço IP para te utilizar na tua empresa. Tá? E aí, dependendo do tamanho da empresa, ele ia te dar um bloco de classe A, um bloco de classe B, um bloco de classe C. Tá? Só que isso começou a esgotar, tem muito desperdício de rede. Então, o que eles fizeram assim? Olha, não vai ter endereço público para todo mundo, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos criar blocos de endereço IP privados que eles podem ser repetidos em redes diferentes. Então, por exemplo, se eu olhar, vou abrir meu prompt de comando e vou dar meu comando ipconfig para verificar meu endereço IP. Olha lá, o meu endereço IP da minha rede sem fio, que eu estou conectado, é 192.168.0.203. Esse endereço aqui é privado ou é público? Olha lá, se eu olhar a faixa aqui, tem as 3 faixas de endereço. 192.168. Endereço privado. Mas como é que eu acesso a internet? Como é que eu estou conseguindo navegar? Porque tem uma tecnologia que a gente chama de NAT, tradução de endereços. Que ele faz o quê? O meu roteador ele vai ter um endereço privado na minha rede e ele tem um endereço público que faz o acesso para a rede externa, faz o acesso para a internet. Então, no meu roteador, ele faz esse NAT, faz essa tradução. Ele vai acessar a rede, vai acessar a internet até o meu roteador com o meu endereço privado, chega no roteador e ele faz uma tradução e acessa com esse endereço público. Então, isso, se vocês abrirem o computador de vocês aí e dar o ipconfig, ou no próprio celular, vocês visualizar qual é o endereço IP, provavelmente vocês estão com o endereço privado aí na máquina de vocês. Vai ser qualquer um desses. Então, provavelmente, a maioria de vocês vai estar também com o endereço nessa faixa, 92.168.0 alguma coisa, ou na rede 10.0.0. alguma coisa, 10.1.1.
Esses são os mais comuns aí que vêm nos roteadores, né? Já pré-configurados aí para vocês utilizarem. Esses valores aqui, essas redes aqui, vocês vão ter que dar uma decorada aí para saber se é público ou privado, tá? Não tem muito, como é uma regra, definir o que é aquilo ali, se vocês têm que saber. Ó, o NAT. Isso aqui que faz o NAT. Então, o que eu tenho? Eu tenho 3 redes, tá? Cada uma delas está numa faixa de rede privada. Então, a rede 10, a rede 172.16 e a rede 192.168. Tá? Então, as 3 estão em rede privada. Para eles poderem acessar a internet, o que ele vai fazer? Ele vai mandar uma mensagem e lá o meu roteador, tá? O meu roteador aqui, o que ele vai ter? Ele vai fazer um NAT. Esse NAT ele vai converter o endereço privado no endereço público e daí sim ele consegue acessar a internet e ser roteado aí globalmente para acessar outros endereços. Então, isso é o processo de NAT que a gente tem. Se vocês olharem a configuração do roteador de vocês, vocês vão ver que tem o NAT lá habilitado. Tá? Tem o serviço de NAT habilitado para que vocês possam fazer o acesso à internet, mesmo tendo na sua rede local o endereço privado. A gente também tem endereços especiais, de uso especial, em endereçamentos IPv4. Tá? Existe um endereço especial que chama de endereço de loopback, é um endereço de localhost, que é toda a faixa 127. Então, desde o 127.0.0.0 até o 127.255.255.255. Tá? Mas, normalmente, a gente identifica apenas com o 127.0.0.1. Para que serve esse endereço? Esse endereço ele vai servir para a gente testar se a nossa pilha TCP/IP está operacional, quer dizer, está funcionando. Quando eu dou o comando ping localhost, eu vou colocar -4 aqui para ele forçar a pingar por IPv4. Tá? Olha lá, o endereço que ele me responde é 127.0.0.1. E aí mostra que ele está encontrando a resposta. Quer dizer o quê? A minha rede ela está operacional, ela está funcionando. Se eu não tivesse funcionando, se eu desse esse comando aqui e ele não respondesse, desse erro, o problema seria nas configurações da minha rede. Provavelmente eu não teria o protocolo IP configurado lá nas minhas configurações de rede. Se eu mostrar aqui. Abri aqui minhas conexões de rede, eu tenho minha conexão Wi-Fi, que é por onde eu estou conectado, eu vou vir aqui nas propriedades, eu tenho aqui, eu tenho o protocolo IP versão 4, ele está habilitado. Se eu desabilitasse esse aqui, o que aconteceu? Eu desse um ping localhost, ele ia dar algum erro, porque eu não estou com o protocolo IP versão 4 instalado, eu teria que instalar ele e configurar. Hoje, todas as máquinas já vêm por padrão, já configuradas para acessar a rede. Isso antigamente, lá quando a gente, vocês nem eram nascidos ainda, a gente tinha o Windows 3.11 ou Windows 98, 98 já vinha, mas no 3.11 lá, eles não eram configurados para sempre acessar a rede. Então, quando a gente ia fazer a configuração, a gente tinha que ficar instalar um cliente para a rede Microsoft, instalar o protocolo IP versão 4, instalar os serviços de compartilhamento de arquivos, né? Então, a gente tinha que configurar isso manualmente. Hoje já vem tudo habilitado para vocês, para que vocês possam já acessar qualquer tipo de rede aí, sem problema nenhum. Tá? Mas, então, esse endereço de loopback, que a gente chama, ou de localhost, é o endereço que a gente usa para testar nossa pilha TCP/IP. Tá? Existem os endereços locais de link, ou o endereço que a gente chama de APIPA. Tá? Esse endereço APIPA é da faixa 169.254.00/16. Então, 169.254.01 até 169.254.255.254. Tá? O que acontece? Normalmente, quando a gente usa o serviço do DHCP, que vai fazer essa autoconfiguração para nós, e aí, quando esse servidor DHCP ele não está disponível,
e a minha máquina está configurada para receber um IP automaticamente, então ele tenta comunicar com o servidor do HCP e não consegue, ele vai se autoconfigurar com o endereço nessa faixa, tá? De 169.254, alguma coisa. Então, isso quer dizer que eu não consegui obter um endereço IP do meu servidor de HCP. Então, eu estou com algum problema de rede. Pode ser o servidor de HCP que não está funcionando ou a minha própria rede que não está funcionando, não estou conseguindo me comunicar até o meu servidor de HCP. Então, se a gente olhar qual a IP que pegou e tiver um IP nessa faixa, quer dizer que eu estou com algum problema na minha rede, né? Eu recebi um endereço a pipa. Aqui foi o que eu estava comentando lá anteriormente com vocês das classes, tá? Então, quando foi criado lá os endereçamentos IP, ele foi criado por classes, lá em 1981, né? Lá na RFC 790, que define quais são os endereços de alocação de IPv4, ele criou 5 classes. A classe A, classe B, classe C, classe D e classe E. O que acontece? As classes que são utilizadas para alocação de endereços, tá? Que a gente pode alocar endereço em algum host, são endereços de classe A, classe B e classe C. A classe D, ela é reservada para multicast, então a gente não pode configurar numa rede normal, né? É só para multicast, ó, de 224 até 239. E a classe E, que é de 240 até 255, ela foi reservada para uso futuro, para estudo, tá? Então não foi utilizada. Então ficou a classe A, que vai da rede 000, que faltou um 0, tá? Até a 127. A classe B vai do 128 até o 191. E a classe C vai do 192 até o 223. Então, essas são as 3 classes que a gente tem, tá? Então, só para vocês terem uma noção, endereços de classe A gente tinha 128 redes, cada uma dessas 128 redes poderia ter 16.777.214 hosts, dispositivos dentro dessa rede. Aí vocês imaginem o tamanho da empresa lá naquela época, lá em 81, né, que tinha essa quantidade de computadores, né? Então, tu tinha lá uma Xerox, uma empresa desse porte lá que tinha essa quantidade de computadores, né? Então, quando pegava um endereço IP, uma faixa, ele recebia 16 milhões de endereços lá para ser utilizados. Então, concordo que isso aí, o que eles fizeram? Aí tem uma classe B, que tu tem 16.384 redes, cada rede pode ter 65.534 hosts. E uma classe C, que eu tenho 2.097.152 redes, cada uma delas com 254 endereços. Então, por menor que seja a minha empresa, por exemplo, eu tenho uma empresa de contabilidade, né? E aí eu tenho lá na minha rede, lá eu tenho 10 computadores. Aí naquela época lá eu quero um bloco de endereço IP. Né? Qual é o tamanho da tua empresa? Minha empresa é pequena. Então vou te dar um bloco de 254 endereços. E eu precisava só 10. Aqueles 244 que sobraram, ficava inútil lá, né? Eu estava pagando por aquilo lá sem precisar utilizar. Né? Então, essa forma que era feito esse endereçamento classful ou classificado como legado, desperdiçava muitos endereços IPs. Então, por isso que ele deixou de ser utilizado, e aí a gente começou a fazer a utilização de classless, que daí a gente usa não mais com classe cheia. Né? Então, só para vocês entenderem um pouquinho como é que é feita essa atribuição de endereço. Tá? Existe essa entidade que é a IANA, que ela vai gerenciar e vai alocar todos esses blocos de endereço, tanto IPv4 como IPv6, e existe 5 RIRs, que são registros regionais da internet. Então, por exemplo, aqui, nós que estamos aqui, o Brasil está aqui, ele faz parte do LACNIC, que é América do Sul e América Central, né, e Caribe. A ARIM pega América do Norte, a AFRINIC pega a África, a RIP pega a Europa e parte da Ásia. E a PNIC também pega a parte da Ásia e Oceania. Então, esses RIRs, esses registros regionais, eles são responsáveis, então, para alocar endereços IPs para os ISPs, para os provedores de serviço de internet, né? E aí sim, depois para as organizações menores.
Então, o que acontece? Né? Nós estamos aqui no Brasil, por exemplo, eu sou cliente de um provedor aqui de Santiago. Tá? O provedor de Santiago, ele vai fazer uma solicitação de blocos por uma entidade no Brasil que é o NIC-BR. O NIC-BR é responsável por toda a internet, né, no Brasil. Aí o NIC-BR, o que ele faz? Ele solicita isso para o LACNIC. E o LACNIC vai solicitar para a IANA. Se a gente entrar no site da IANA, vocês conseguem saber quais as faixas de endereço IP que são destinadas para o Brasil, para o LACNIC, sem problema nenhum. Por isso que a gente consegue rastrear as comunicações e saber, essa comunicação está vindo da China, essa comunicação está vindo dos Estados Unidos, essa comunicação está vindo do Brasil. Por quê? Porque lá na IANA tem o registro, esse bloco de endereço IP foi destinado lá para tal país. Então, tu consegue fazer esse rastreio. Tranquilo por enquanto? Vamos lá. Segmentação da rede. O que acontece? A gente tem muitos protocolos que vão usar broadcast, vão usar transmissões ou multicast. O que é isso? Isso faz com que todos os meus dispositivos que estão na mesma rede recebam aquela mensagem. Isso começa a ter problemas, né? A gente chama de problemas de propagação de broadcast, que faz com que a minha rede perca desempenho. Então, se a minha rede é muito grande, né? Imaginem lá no IFE, se a gente pegasse todos os computadores do laboratório, tá? Eu tenho lá o serviço do DHCP, eu tenho um outro protocolo ARP, que é usado para descobrir qual é o endereço MAC do dispositivo que eu quero me comunicar. Imagina, cada computador que eu ligo no laboratório lá, ele mandaria mensagem para todo o IFE, para toda a rede. E aí todos os computadores que fazem parte da rede, que estariam ligados naquele momento, eles têm que parar de processar, olhar aquela informação que chegou para eles, para verificar se é para eles ou não, e eles vão descartar porque não é para eles, mas eles vão ter que parar o processamento. Então, isso começa a eu ter problema de desempenho na minha rede. Tá? O único dispositivo que interrompe essas transmissões, que não repassam, é o roteador. Tá? Então, esses roteadores, eles não propagam. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui minha internet, que me conecta ao meu roteador, e esse roteador, ele conecta a uma rede local. Aí, olha essa rede local, você conectou a um switch, e esse switch se conectou a outros 3 switches. E aqui a gente poderia ter diversos computadores ligados a ele. Isso aqui a gente chama de domínio de broadcast. Se uma mensagem de broadcast sair de um host que está aqui, todos os outros que estão na mesma rede vão receber essa mensagem. Então, isso é um problema, tá? E a gente tem que segmentar a nossa rede para não deixar a rede muito grande. Então, o que a gente faz? Por exemplo, nessa rede aqui que eu tenho 172.16.00/16. Eu tenho 400 usuários conectados nessa rede. Então, se cada usuário que mandar uma mensagem de broadcast, os outros 399 vão receber essa mensagem. O que a gente pode fazer? A gente pode segmentar essa rede. Eu dividi ela em 2 redes iguais. Uma rede de 200 e outra rede de 200. Então, o que eu fiz? Agora, se nessa rede aqui, nessa LAN 1, um usuário mandar uma mensagem de broadcast, apenas 199 usuários vão receber essa mensagem. Os outros não vão receber. Então, eu segmentei essa rede. Então, existem formas de tu diminuir essa quantidade de mensagens, né? E tu também pode criar, para essa segmentação, tu pode criar políticas de segurança mais específicas, né? Então, sem problema nenhum de nós trabalhar com isso. Como que a gente faz a segmentação? Tá? Provavelmente tem que ter o roteador, e quando a gente tem o roteador, notem que a gente pegou uma rede lá, que era /16, e criou 2 redes /24. 172.16.00 e 172.16.10. Então, são redes diferentes. Eu não posso ter, no roteador, eu não posso ter endereço IP nas interfaces dele iguais na mesma rede, tá? Tem que ser redes diferentes. Então, razões para a gente segmentar essa rede. Primeiro, fazer a divisão em sub-rede vai reduzir o tráfego total da rede e melhorar o desempenho. Não só o tráfego de broadcast, tá? Mas todo o tráfego que a gente tem na rede, quanto mais tiver a gente utilizando naquele mesmo segmento de rede, obviamente mais concorrência tu tem, menor vai ser a tua velocidade.
vocês não chegaram a participar de muitos eventos dentro do IF, lá no auditório ou no ginásio, né? Acho que não chegaram ainda vocês não devem ter participado, assim. O que acontecia? Por exemplo, eu coloco lá 500 pessoas dentro do ginásio. Tem um evento esportivo lá e tem 500 pessoas lá, ou tem uma amostra lá e está 500 pessoas lá dentro do ginásio. Aí eu tenho só um roteador sem fio, por exemplo, né? O que acontece? Mesmo que eu tenha 500 endereços IPs disponíveis para esses usuários, se todos tentassem se comunicar ao mesmo tempo, não vou conseguir. Tá? A velocidade vai começar a cair, por quê? Porque eu tenho muito tráfego no mesmo segmento da rede. O que seria interessante? Eu ter mais de um roteador, né, ou mais de uma rede diferente para que o pessoal pudesse ser comunicado. Aí sim facilitaria bastante isso aí. Tá? Então, quando a gente reduz o tráfego total, obviamente, consequentemente, melhora o desempenho da rede. Tá? Ele também pode ser utilizado, né, segmentar a rede para criar políticas de segurança entre essas sub-redes, por exemplo, qual rede pode acessar qual, então eu posso ter esse controle. E também para reduzir o número de dispositivos afetados pelo tráfego de broadcast, de transmissão anormal, né? E aí a gente pode dividir isso usando várias razões. Por exemplo, eu posso fazer por localização, colocar uma rede por andar, né, num prédio. Eu posso fazer por grupo ou por função. Então, dentro de uma empresa, eu tenho o setor de administração, tenho o setor de recursos humanos, tenho a parte de estudantes, eu tenho a parte de contabilidade. Eu criei para cada um desses grupos uma rede diferente. O que normalmente vai acontecer, né? Os usuários do grupo de administração, normalmente eles vão se comunicar entre eles. Então, eu posso facilitar essa comunicação colocando eles no mesmo grupo, né? Recursos humanos, a mesma coisa. Ou eu posso fazer também uma divisão por tipo de dispositivo, colocar aqui uma rede para todos os hosts, uma rede para os servidores, uma rede para a impressora, e aí eu criar políticas, né, que possam implementar aí entre essas redes. Quem que pode acessar as impressoras, quem que pode acessar os servidores. Então, facilita eu trabalhar com políticas de segurança. Por exemplo, lá no IF, só para vocês entenderem, eu tenho uma rede administrativa, eu tenho uma rede acadêmica, eu tenho a rede livre, acesso livre. Tem mais redes, mas só para facilitar o entendimento de vocês, né? O controle que é feito nessas redes, por exemplo, no acesso livre é mais liberado, você consegue fazer mais coisas, né? Agora, na acadêmica e no administrativo, tem muitos bloqueios que são feitos por questões de segurança. Então, a gente consegue fazer isso por quê? Porque eu segmento essas redes, eu divido elas para ficar mais fácil. Questão das sub-redes, como que é fácil dividir? É muito fácil a gente dividir essas redes em sub-redes utilizando os limites dos nossos octetos, /8, /16 e /24, né? O que vai acontecer? Por exemplo, eu peguei uma rede 10.0.0.0. O que eu posso fazer? Eu posso dividir ela no /16. Então, se o primeiro octeto eu vou usar para a rede, o segundo octeto eu estou utilizando para a sub-rede. Então, eu tenho a sub-rede 10.0.0.0, 10.1.0.0 e assim por diante, tá? Então, aqui a gente estaria utilizando um /16 para segmentar essa rede. Mesma coisa que aqui, se a gente utilizar de outras maneiras, aqui seria mais complexo um pouco de vocês entenderem. Aqui eu estou utilizando, então, máscaras que não são padrão, tá? Então, por exemplo, aqui, se eu usar uma máscara 25, eu estou pegando um bit emprestado lá do meu host para colocar na minha sub-rede. Quando eu pego um bit, fica 2 na N, então posso ter 2 sub-redes, cada uma delas com 126. Mas isso aqui a gente não vai trabalhar agora, vamos deixar para trabalhar o ano que vem melhor essa questão aqui. Tá? Aqui um outro exemplo com /16, então eu peguei um outro endereço, também aqui com valores diferentes, mas a gente não vai trabalhar isso aqui por enquanto, tá? Aqui um outro exemplo, mas vamos deixar isso para mais adiante. Então, a forma da gente fazer essa substituição da rede, a gente pode atender aos requisitos. Por exemplo, eu tenho uma rede corporativa, onde nessa rede eu vou ter uma rede intranet, que vai ser minha rede interna, que normalmente vai ser utilizada para os endereços privados. Então, aqui todos os meus hosts que estão nessa rede vão utilizar um endereço privado.
Eu tenho uma DMZ, que a gente chama de zona desmilitarizada, que precisa ter endereço público. Por quê? Porque tanto os rostos que estão na minha intranet precisam acessar esses servidores e também as pessoas que estão na internet também precisam acessar aqueles servidores. Por exemplo, eu tenho o meu servidor web, eu tenho meu servidor de e-mail, ele precisa ter um endereço IP público para ser visto. Então, a gente cria essa DMZ. Obviamente que tem um firewall aqui que vai, né, controlar o tráfego, quem pode acessar lá e quem pode acessar aqui. Então, aqui a gente está criando, então, uma rede privada, né, porque nessa rede privada, quem está na internet não vai conseguir acessar esses computadores, esses dispositivos que estão na minha intranet. É a mesma coisa, nós temos todas as nossas redes locais, elas são redes privadas, ninguém da internet consegue acessar diretamente o meu computador, a não ser que eu faça uma requisição e daí ele consegue, né, mandar de volta, mas acessar diretamente eu não consigo. Aqui a questão para minimizar os endereços IPv4 que não são utilizados, a gente utilizar máscaras com valores diferentes, né, para segmentar essa rede. Mas é aquilo que eu comentei, não vou cobrar isso agora de vocês. Aqui são exemplos aí, mas eu não vou trabalhar. E a questão do projeto estruturado, o que é? A gente sempre planejar nossa rede, como vai ser utilizado, né, esse espaço de endereçamento e sempre pensar numa solução que eu posso escalar, que eu posso aumentar. Né? Então, quando eu vou pensar na minha rede, bom, quantos computadores eu tenho, quantas sub-redes eu quero criar, para daí sim eu determinar qual é a faixa de endereço IP que eu vou utilizar, qual a máscara de endereço IP que eu preciso utilizar, né? E sempre pensando, então, né, nesses requisitos que são necessários para que a gente possa configurar a nossa rede. Né? Então, por exemplo, a gente pode ter dentro da nossa rede clientes de usuários finais. Esses clientes de usuário final, normalmente a gente vai utilizar DHCP, então eu não preciso estar configurando manualmente cada um dos PCs, cada um dos hosts, deixa que eles recebam o IP automaticamente via DHCP. Eu vou ter servidores, vou ter periféricos, como impressoras, câmeras IPs. Isso a gente tem que ter um endereço estático, previsível, então quer dizer que eu vou ter que configurar manualmente esses endereços, nesses dispositivos. Eu vou ter servidores que são acessíveis a partir da internet, então para isso eu vou ter que ter endereço público, né? Que aí normalmente a gente vai acessar isso via NAT. A gente vai ter dispositivos intermediários, que são os switches, né, roteadores, que normalmente a gente precisa monitorar eles e gerenciar eles. Então, a gente também configura isso de forma manual. E eu vou ter o meu gateway, que sempre vai ser o meu roteador, que vai ser o que vai dar acesso a outras redes. Né? Então, sempre pensar num esquema de endereçamento que seja fácil da gente alocar e lembrar. Né? E aí a gente finalizou, então, a questão de endereçamento IPv4. Ficou tranquilo essa parte, pessoal, para vocês? Sim. A gente teria ainda o IPv6 para ver hoje, mas eu acho que vai ficar muita coisa. Eu vou deixar para a próxima aula. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar para vocês, ainda hoje, uma atividade avaliativa somente sobre endereçamento IPv4. Tá? Então, vai ter lá uns 20 exercícios lá de IPv4 para vocês praticarem. Eu vou colocar lá no Siga mesmo, vocês fazem por lá, e aí já vai sair o resultado para vocês. Eu vou deixar ele aberto até a semana que vem. Até a semana que vem eu vou deixar, tá? Vou deixar uma semana. E aí, na semana que vem, a gente vê IPv6, faz outra lista de exercícios de IPv6, também valendo nota, e aí depois a gente vai ter mais uma aula para fazer essa configuração. Eu vou colocar 3 tentativas, Matheus, para vocês, tá? Porque daí sempre dá algum problema de algum abrir e fechar, então fica 3 tentativas lá, tá? E aí depois a gente faz uma outra avaliação para configurar uma rede, daí a gente faz um exemplo de uma rede pequena, e aí eu vou dar uma faixa de endereço IP, vocês vão ter que configurar, dizer qual endereço IP vocês vão usar em cada um dos dispositivos. Aí seria isso a avaliação final, e a gente fecha a nota desse segundo semestre e fecha a nota da disciplina.
Aí é bem tranquilo, acho que para vocês a gente faz isso bem de forma um pouco prática também. Tá bom? E aí a gente vai deixar essa parte bem prática de como configurar isso no Windows, como configurar no Linux, né? O endereçamento IP, máscara, getter, a gente deixa para configurar isso na disciplina do ano que vem, que daí a gente faz ela praticamente toda prática, tá? Por hoje era isso, pessoal. Alguma dúvida que ficou em relação ao endereçamento IPv4? Daqui a pouquinho eu disponibilizo a gravação também no Siga para vocês, para que vocês possam rever aí e os que também não participaram poder assistir. Então, por hoje, pessoal, ficamos por aqui. Um abraço e um ótimo dia.